Você já parou para pensar que algumas decisões judiciais parece que estão fundamentadas em algo muito maior do que aquilo que está escrito na lei? Que algumas decisões de juízes singulares ou até da Corte Superior, elas estão fundamentadas em algo muito além daquilo que está escrito no código ou daquilo que está escrito na Constituição? Mas parece que essas decisões elas estão transcendendo aquilo, a palavra escrita, e aplicando o espírito do direito. Não parece para vocês? Em 2012, o STF, ele viveu um desses momentos. Naquele ano, a Corte Suprema foi chamada para decidir se o aborto nos casos de feto anencéfalos seria ou não autorizado. Fetos anencéfalos são aqueles casos em que o cérebro do bebê ele não se desenvolve e que a vida da criança fora do útero da mãe ela é simplesmente impossível. Não existe como um bebê feto anencéfalo ter uma vida após o parto. E o Supremo Tribunal Federal, naquele ano, se debruçou sobre esse caso. Até então, a nossa legislação, especialmente a legislação penal, ela tinha apenas duas previsões de possibilidade de autorização do aborto, que era no caso de estupro, ainda é até hoje, né, usado, e nos casos também em que a gestação coloca em risco a vida da mãe. Tirando esses dois casos, não havia outra autorização legal. E o STF, então, se debruça nesse caso para decidir se seria ou não possível a autorização do aborto no caso dos fetos anencéfalos. E depois de muita discussão, por 8 votos a 2, a Suprema Corte decidiu que sim, que é possível autorizar o aborto nesses casos. Mas por que nós não temos nada escrito na lei, não tem nada escrito na Constituição permitindo essa modalidade de aborto? Bom, o importante não é o resultado em si, se pode ou não, mas o fundamento da decisão do STF. Nesse caso, o STF decidiu então, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, que é simplesmente inviável você obrigar a mulher a viver uma situação dessas, e ela vai fazer toda a gestação com a certeza de que seu filho não irá nascer com vida. Isso seria cruel e desumano. Então, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, o STF autorizou o aborto feto anencéfalo. Essa decisão, então, ela mostra uma coisa que todo cidadão brasileiro deveria saber. O direito, ele não se sustenta apenas em regras, mas ele se sustenta essencialmente nos princípios. Nos últimos vídeos, nós falamos sobre a divisão do poder no Estado Democrático Brasileiro. Falamos sobre o executivo, o legislativo e o judiciário. Também falamos sobre um quarto ator que, que permeia e se envolve nesse sistema de pesos e contrapesos, que é o Ministério Público. Em todos os vídeos, nós tratamos de casos reais, para que vocês entendam de forma didática. Mas hoje, a nossa conversa não é sobre o funcionamento de cada um desses atores, ou o funcionamento de cada um desses poderes. A nossa conversa hoje é sobre os princípios que dão vida a todo o nosso arcabouço jurídico, aos princípios de direito. Vamos começar assim. Vamos imaginar o Estado brasileiro como um corpo humano. Esse corpo, nesse corpo, as regras, a lei, a norma
elas são os ossos, que dão a sustentação e estruturam o corpo. Já os princípios, eles são o sangue que circula, levando sentido, coerência e humanidade a cada decisão. Sem princípios, a lei vira um texto morto. Com princípios, a lei se torna a justiça em movimento. No direito, os princípios são valores fundamentais, inegociáveis e que orientam desde a criação, a interpretação até a aplicação das leis. Os princípios, eles são diferentes das regras. Uma regra diz o que é permitido e o que não é permitido. Um princípio, por sua vez, ele diz o porquê é permitido e o porquê isso não é permitido. São coisas totalmente diferentes. Bom, vou dar um exemplo para você. A regra diz o seguinte: ninguém será preso por ordem judicial. O princípio que fundamenta isso é o princípio da presunção da inocência, ou seja, ninguém será culpado até um devido processo legal e uma decisão judicial legítima diga algo em sentido contrário, princípio da presunção da inocência. Ou seja, as regras, elas podem mudar o tempo inteiro, o tempo todo. É normal, a sociedade evolui, as relações jurídicas se modificam, ainda mais dentro da sociedade da informação, onde hoje a gente vive uma circulação veloz de comentários, de transações comerciais, de opiniões pela internet. Então, é natural que as regras elas se atualizem, que elas se modifiquem, que existam outros enquadramentos para condutas que antes não eram praticadas dentro da sociedade. Mas os princípios não. Os princípios eles são a alma do direito. Eles são a alma da Constituição Federal. E eles não se alteram ao longo do tempo. Eles servem para nortear toda a criação ou atualização dessas novas regras, a sua interpretação e a sua aplicação. Hoje, então, quero falar para vocês sobre alguns dos pilares, alguns desses princípios que eles sustentam todo o nosso arcabouço jurídico. Começando, então, pelo nosso primeiro exemplo, que é o da dignidade da pessoa humana. Como falamos com o nosso caso real de 2012 dos fetos anencéfalos, o princípio da dignidade da pessoa humana é considerado, talvez pela grande maioria dos doutores, dos juristas, como o princípio mais importante de todos. Ele afirma que o Estado ele existe para servir o ser humano e não o contrário. Não é o ser humano que vai servir o Estado. E ele está esculpido, ele está escrito no artigo 1º da Constituição Federal, no seu inciso 3º. O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos princípios que fundamenta toda a criação da lei no nosso Estado democrático de direito. Seguido por ele, nós teremos o princípio da igualdade. E aqui não entendam de maneira rasa. Igualdade não é tratar todos da mesma forma. Igualdade é entender que temos as nossas diferenças, nós devemos tratar desiguais de maneira desigual. No Brasil, país plurimo, país diverso, país com uma história muito recente ainda, escravidão e desigualdade social, é impossível que se entenda a igualdade como tratar todos da mesma forma. Assim, temos que observar as peculiaridades de cada um, as desigualdades, as distâncias sociais e tratar de maneira desigual. E assim dizer que todos são iguais perante a lei.
perante a lei, todos devem ter a mesma ótica, o mesmo tratamento. Seguido, então, dando sequência, nós teremos o princípio da legalidade, onde nós podemos afirmar que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei. É o que protege o cidadão dos abusos do Estado, é o que não permite os abusos autoritaristas do Estado contra o cidadão. Logo em seguida, então, eu vou citar para vocês um quarto princípio, o princípio da moralidade e da probidade. Esse é um princípio que ele está muito atrelado à administração pública, mas evidentemente, ele é um princípio de ética e boa-fé de todo cidadão brasileiro. Mas falando a nível de administração pública, ele diz o seguinte, que a administração pública deve agir com honestidade, ética e boa-fé. Esse é o princípio da moralidade e da probidade. É o que permite, por exemplo, que o Ministério Público ele combata a corrupção na esfera do executivo. E por fim, então, eu quero citar para vocês um quinto princípio, o princípio da separação dos poderes. Cada poder tem sua função e nenhum deve dominar o outro. É isso que mantém a democracia equilibrada. E esse é o princípio que norteou a criação dos nossos primeiros vídeos, para mostrar para vocês, deixar bem claro como está estruturado o Estado democrático brasileiro, deixando sempre assim, falando com muita ênfase, que todos os poderes são iguais, possuem funções diferentes e que eles têm que agir de forma a manter o equilíbrio do Estado democrático de direito. Recapitulando aqui então, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade, princípio da legalidade, princípio da moralidade e da probidade e princípio da separação dos poderes. Esses são os 5 pilares fundamentais que eu quero que vocês conheçam para já irem se familiarizando com essa forma de entender o direito como um todo, porque esses princípios eles são as bússolas que orientam o Estado quando as regras não são o suficiente. Então nós já aprendemos como está estruturado o Estado democrático de direito, como que a divisão dos poderes atua, aprendemos como que o fiscal da lei atua e quais são os princípios orientadores para que cada um deles, dentro de suas funções, mantenha o equilíbrio do Estado democrático de direito. Bom, alguns outros casos reais que eu posso trazer aqui para vocês para ilustrar melhor esses princípios. Nós já falamos sobre a união homoafetiva no vídeo anterior, quando eu contei para vocês do caso de 2012, que ocorreu no Rio de Janeiro e que alguns servidores queriam fazer a inclusão dos seus companheiros ou companheiras para receberem benefícios como plano de saúde e pensão, mas isso não era possível porque a lei estadual naquele momento entendia que somente casais heterossexuais tinham direito. Então tivemos a intervenção mais sobre essa história vocês podem ver no vídeo anterior. E hoje eu quero citar a questão da união estável homoafetiva em 2011, quando o STF ele reconheceu que o princípio da igualdade e da dignidade garantia a proteção jurídica aos casais do mesmo sexo. Foi a aplicação direta dos valores constitucionais acima das limitações de uma lei antiga. Aqui, esse exemplo, ele deixa muito claro para nós como a sociedade se modificou ao longo do tempo e que já estava mais do que na hora de fazer esse reconhecimento por uma questão de justiça. E se fez isso através de uma decisão fundamentada
nos princípios da igualdade e da dignidade para a garantia jurídica, então, do direito dos casais do mesmo sexo. O segundo caso real que eu quero trazer para vocês aqui, que demonstra a aplicação desses princípios, é da ficha limpa de 2012, quando o Supremo Tribunal Federal afirmou categoricamente que a moralidade administrativa ela é um princípio fundamental e que o eleitor tem o direito de escolher candidatos éticos. Mais uma vez, o princípio orientou a lei e não o contrário. Sim, eu sei que muitos vão dizer, mas esses políticos são todos corruptos, mas se quiserem saber mais sobre o tema ficha limpa, posso fazer um vídeo específico aqui para vocês. Hoje, o nosso objetivo é só ilustrar a aplicação dos princípios dessa alma do direito no nosso Estado democrático com casos reais. Querem debater especificamente, por exemplo, o caso da ficha limpa ou da estável homoafetiva, deixem aqui nos comentários que eu posso trazer sem problema nenhum um vídeo um pouco mais profundo sobre esses casos. Um terceiro caso real que eu quero trazer para você foram dos casos das medidas locais de 2020. Mas das medidas locais, desculpa, deixa eu explicar um pouquinho melhor. O caso das medidas locais restritivas. E no ano de 2020, estados e municípios estavam querendo aplicar de forma autônoma o governo federal por conta da disseminação do coronavírus. Se vocês assistem, não vou lembrar agora qual dos vídeos foi, se foi o segundo, foi o terceiro vídeo aqui do canal, mas eu trago esse conflito que teve dentro do próprio executivo, quando eu explico sobre o funcionamento desse poder, quando lá em 2020 teve essa dualidade de decisão, quando o governo federal dizia o seguinte, que o empregador tem que sair para a rua, que o empregado tem que sair para a rua para garantir o sustento da sua casa, que não pode ficar fechado e morrer de fome, e os governos, todos evidentemente, mas alguns governos dos estados e dos municípios diziam que tudo bem que a pessoa tem que sair para a rua para trabalhar, mas agora nós vivemos uma emergência sanitária e a vida é mais importante, então é necessário que as pessoas fiquem em casa para impedir a disseminação do vírus. Bom, mais detalhes dessa questão, dessa dualidade, dessa contradição entre as decisões do executivo, a gente pode trazer um vídeo. Voltem aqui no canal, tem um vídeo que traz um pouco dessa história. Eu quero falar para vocês agora com relação às medidas de 2020. Foi que o STF ele aplicou o princípio da autonomia federativa, sendo que sim, os estados e os municípios eles têm o poder de tomar decisões sanitárias independente do governo federal, até porque eles conhecem melhor a realidade de cada uma das suas localidades. Ou seja, o princípio garantiu o equilíbrio do pacto federativo. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. 3 exemplos de casos reais aqui. Eu quero que vocês entendam que o princípio ele está além da norma. Ele é o espírito do direito. Ele é aquilo que orienta a criação, a interpretação e a execução de todas as leis, desde uma lei municipal até a Constituição Federal. Eles não estão escritos expressamente nas normas, muitas vezes, mas eles são inerentes à aplicação do direito. O jurista Miguel Reale dizia o seguinte, que o direito ele é composto de 3 elementos inseparáveis: fato, valor e norma. A norma nasce do fato, a realidade, e é moldada pelo valor, o princípio. Por isso, sem valor não há direito. Sem princípios, o que resta são textos legais sem almas, incapazes de promover justiça,
Porque afinal de contas, o direito, ele trata sobre isso. Ele trata sobre justiça. Toda vez que o STF, um juiz ou um promotor toma uma decisão, ele está de algum modo conversando com os princípios. É como se ele perguntasse à Constituição o seguinte: o que é justo nesse caso? O que preserva a dignidade da pessoa humana? O que protege a nossa democracia? E é nessa conversa silenciosa que o direito ele deixa de ser só letra escrita e se transforma em vida, se transforma em justiça em movimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu tenha conseguido explicar de uma forma bem acessível, que é esse o objetivo do canal, o que são os princípios de direito e que leva os juízes a decidirem muito além da palavra escrita nas leis, muito além daquilo que está desenhado no código ou na Constituição. Eu espero que vocês tenham entendido o que todo cidadão brasileiro tem que saber. Que os princípios, eles são a alma do direito. São eles que norteiam a criação, a interpretação e a aplicação da lei. Se você gostou desse vídeo, se você acha que é um conteúdo relevante, de valor, deixa aqui o seu like. Também se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer um pouco mais do direito. Lembrem-se, o meu lema aqui é que quando todos nós sabemos mais sobre os nossos direitos, fica muito mais fácil defender aquilo que é justo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço e até logo.